Você já parou para pensar que você pode estar perdendo algo? Todos os dias, milhões, talvez bilhões de pessoas consumem conteúdo aqui no YouTube, no Instagram e nas outras redes sociais. E muitos cristãos que poderiam ter a oportunidade de estar ofertando conteúdo de qualidade, poderiam estar impactando a vida dessas pessoas, muitas vezes estão invisíveis. Então, a pergunta ela é simples, mas ela é poderosa. Por que todo cristão deveria pelo menos considerar estar produzindo conteúdo? Meu nome é Hugo, eu sou um cristão comum e eu decidi usar a internet para poder glorificar a Deus, para poder ajudar as pessoas a estarem no centro da vontade de Deus. Eu não estou falando de celebridade, fama e nem sucesso financeiro. A questão é simples, é sobre obediência e propósito. Eu quero mencionar alguns textos bíblicos. O primeiro texto se encontra lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20, que é a famosa grande comissão. Jesus nos ordenou para que nós fôssemos e fizéssemos discípulos de todas as nações, ensinando a guardar aquilo que havia sido ensinado por Jesus e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se Jesus nos ordenou isso, nós entendemos que há uma necessidade missionária em todos os lugares do mundo. Isso inclui também as redes sociais. Hoje muitas pessoas só podem ser alcançadas, só podem ser encontradas através da internet. Nem todas as pessoas vão abrir a sua porta ou vão atender uma ligação para ouvir a mensagem do Evangelho. Mas muitas pessoas têm um celular que em algum momento pode receber uma notificação, seja no Instagram, no YouTube, de alguém que possa estar pregando a mensagem do Evangelho, ou de alguém que possa estar fazendo algum tipo de conteúdo sobre assuntos diversos, mas em algum momento aquela pessoa que está assistindo o vídeo percebe que o produtor de conteúdo tem um estilo de vida que glorifica a Deus. E isso passa a ser uma semente na vida daquela pessoa. O segundo texto está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16. Nesse texto, Jesus afirma que nós somos a luz do mundo e nós não podemos estar escondidos. Não se acende um candeeiro para se colocar debaixo do alqueire. Pelo contrário, ele é colocado em um local alto para que ele seja visto e através disso Deus seja glorificado. Então nós não temos que ter medo de aparecer. Pelo contrário, a gente tem que ter medo de ficar escondido. Nós fomos chamados para que as pessoas nos vejam e glorifiquem a Deus através da nossa vida e através do nosso ensino cristocêntrico, ensino que coloca Deus num lugar onde ele realmente deve estar, que é no centro dos nossos corações. E a terceira argumentação bíblica é sobre a administração de dons. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11, é mencionado que cada um deve administrar bem o dom que recebeu, como um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se você tem uma capacidade de se comunicar, ou se Deus te deu uma capacidade, algum talento numa área profissional, ou estilo de vida, se você tem alguma possibilidade de estimular as pessoas a estarem te assistindo, a estarem ouvindo, lendo aquilo que você tem para produzir, então você tem que fazer bom uso dessa possibilidade que Deus colocou nas suas mãos. Então seja um bom administrador dos recursos, dos talentos e das capacidades que Deus te deu. A gente não pode desperdiçar as oportunidades que o próprio Deus colocou em nossas vidas. Agora, depois de ter apresentado esses argumentos bíblicos, eu quero mencionar algumas razões práticas. A primeira delas é que a internet é um ambiente exponencial. É um ambiente onde milhares, talvez bilhões de pessoas podem ser alcançadas através de um conteúdo. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e é Deus que leva para quem ele tem propósito. A internet, ela nos deu a possibilidade de quebrar barreiras que existiam no mundo físico. Então, o conteúdo que você produzir pode em algum momento cair nas mãos de um ateu que esteja questionando a sua crença ou a sua ausência de crença. Pode cair na mão, às vezes, de uma mãe que está passando por um momento de luto, ou de um esposo ou uma esposa que tem passado por um conflito no casamento, ou de um jovem que tem questionado a sua fé. Então, entenda que nós temos a possibilidade de lançar uma semente. E essa semente, eu creio que vai cair no solo fértil, na medida que Deus agir de forma providencial sobre as nossas vidas e sobre o conteúdo que a gente tem para produzir. A outra razão prática que pode ser percebida no nosso mundo é que nós estamos vivendo uma era de grande hostilidade contra o cristianismo. Então,
Nós temos uma missão de nos colocarmos como defensores da verdade bíblica e daquilo que o cristianismo de fato representa. Então a gente tem que se posicionar em um ambiente, por mais que ele seja hostil, para defender as verdades da nossa fé. E o último argumento prático para produzir conteúdo é que ao fazer isso, você vai estar se propondo a crescer, a amadurecer, a melhorar a sua compreensão das escrituras, a melhorar a sua conduta enquanto cristão, a perceber também as suas lacunas, as suas dificuldades, os pontos que você precisa crescer e melhorar. Então eu acredito que produzir conteúdo vai te proporcionar ser um cristão melhor, a se desenvolver e a crescer em conhecimento e na fé. Agora eu quero falar sobre algumas objeções comuns que surgem quando a gente cogita produzir conteúdo. Talvez a primeira delas é se questionando se isso não é algo vaidoso. E a resposta que é sim, pode ser algo vaidoso. Mas não é sobre produzir conteúdo, é sobre como você produz conteúdo. E a resposta é: nós devemos produzir conteúdo com humildade e um coração ensinável e uma mente voltada, uma mente cativa às verdades do Senhor, às verdades do Evangelho. Então, em qualquer outro ambiente, a gente pode ter um coração vaidoso. E na internet, talvez ainda mais, a gente precisa realmente tomar cuidado com as nossas motivações. Mas isso não é um fator impeditivo para que você esteja produzindo conteúdo, mas sim uma advertência, uma alerta para que nenhum de nós estejamos produzindo conteúdo com uma motivação errada. Outra objeção comum é talvez o pensamento de que você não tem talento ou criatividade suficiente para fazer isso. Mas a verdade é que você não precisa ser extraordinariamente talentoso ou ter uma criatividade acima da média. O mais importante é que você seja autêntico, que você realmente tenha um coração voltado a Deus, tenha disposição em aprender e tenha disposição em ajudar as outras pessoas. Deus não pediu que a gente fosse perfeito. Muito pelo contrário. Ele pede que a gente reconheça as nossas imperfeições e que através disso a gente possa aprender ao longo da jornada que ele pediu que a gente trilhasse. E a terceira e última objeção é o famoso argumento de falta de tempo. E a resposta para essa objeção é basicamente a mesma para qualquer outra área da nossa vida. Quando isso se torna prioridade para nós, a gente arruma tempo. Talvez 15 ou 20 minutos por semana já é suficiente para você produzir um conteúdo que, de alguma maneira, possa ser relevante na vida de outras pessoas. Então é muito importante a gente entender que disciplina é mais importante do que talento. Então, se a gente ter a disciplina de organizar melhor o nosso tempo, o nosso cronograma semanal, eu acredito sim que a gente vai encontrar tempo para fazer isso de uma forma zelosa, que glorifique a Deus e que possa ser útil na vida de outras pessoas. Eu vou ser bem direto com você. Eu acredito que você é uma voz que o mundo precisa ouvir. E não é porque você é especial, mas é porque você foi encontrado por um Deus especial. Você teve acesso a verdades importantíssimas para as nossas vidas. Então, eu não estou falando para você produzir necessariamente um conteúdo teológico, mas eu estou falando para você considerar, aparecer, considerar, falar a respeito de algum tema que você se identifica, que você tem propriedade, falar de forma autêntica. Eu gostaria de citar 2 exemplos rápidos de pessoas que fazem isso aqui hoje na internet. O primeiro é o Jonathan Emmer. Ele é comediante. O conteúdo dele é para fazer as pessoas rirem, mas constantemente, tanto no Instagram, tanto no YouTube e até mesmo nos seus shows, que eu já estive presente, ele fala que o principal, tanto na vida dele quanto na vida daqueles que ele quer aconselhar, é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O outro exemplo é de um canal que fala de finanças, é o Duda, do canal Primo Pobre. E constantemente, por mais que o tema central do canal dele é sobre finanças, ele não deixa de falar sobre aquilo que é mais importante na vida dele, que é honrar a Deus. Ele não deixa de mencionar os seus princípios cristãos. E não subestime o impacto que isso tem na vida das pessoas. Eu tenho certeza que milhares de pessoas já foram influenciadas, já foram impactadas por produtores de conteúdos que falam de coisas diversas, mas que vivem uma vida cristã autêntica. Em algum momento, a sua vida, o seu pensamento, a sua fala teve e ainda tem o poder de transformar a vida das pessoas. Então, eu te desafio, eu te incentivo a refletir a respeito de tudo que você ouviu aqui ao longo desse vídeo. Ora sobre isso, reflete sobre isso, e se você acreditar que Deus tem te chamado para essa área, coloque em prática, vá adiante. E lembra, primeiro você começa e depois você melhora. Primeiro você se dispõe
E ao longo do tempo, Deus vai te capacitando, vai abrindo as portas e vai te dando a possibilidade de melhorar naquilo que você se propôs a fazer. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário, deixa o seu like no vídeo. E se você acha que esse conteúdo pode ser relevante para algum amigo, algum familiar, compartilhe, leve esse conteúdo adiante. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.